todo dia, porque todos somos filhos de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E entrando aqui na palavra, nós vemos que Jeremias vai falar sobre a confiança em Deus. É bendito o varão que confia no Senhor, e ao mesmo tempo é maldito o homem, né, que confia no homem. Por que não está escrito aqui que é maldito o homem que não confia no Senhor? Porque quando você confia no homem, automaticamente esse confiar aqui significa depositar sua esperança no ser humano. Então você está debaixo da maldição, porque você rejeitou a sua esperança. Agora, quando você confia no Senhor, aleluia, né? Quando você confia no Senhor, você é bendito. Aleluia. Deus olha para você e fala assim: bendito, você é meu bendito, aleluia. Porque você está confiando em mim, naquilo que eu posso fazer por você. Você não está confiando no ser humano, aleluia, no braço de carne. Maldito é o homem que confia no homem, aleluia. E bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Essa esperança, né, é diferente um pouco da fé, porque esperança é algo que você espera para o futuro. Por isso que é esperança, você está esperando. A Bíblia diz: se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E se a esperança não é aquilo que vemos, porque se vemos não é esperança, porque como alguém esperará aquilo que já vê? Então, se não vemos, com paciência esperamos. Então a esperança é que o teu futuro está nas mãos do Senhor, aleluia. Então você é bendito quando você tem esperança, aleluia. Enquanto você estiver na fé, você é bendito. E se você tem esperança, né, você não vai, a Bíblia diz que os que esperam no Senhor não ficarão confundidos, aleluia. Confundidos e envergonhados serão os que transgridem sem causa, aleluia, né? Então, bendito é o varão que confia no Senhor. Significa isso, quando você, tua esperança está toda nele, né? Então, quando você tem essa esperança no Senhor, em Hebreus chega a dizer que a esperança, ela é como a âncora da alma. Já viu a figura do navio e a figura de uma âncora? A âncora, você joga lá no mar, né? O navio está lá de fora do mar, e a âncora penetra até debaixo, até dentro da água, até bater no fundo do oceano. Pode ser a altura que for, que a âncora fica lá embaixo, encostada, e faz essa ligação, deixando o navio firme. Então, em Hebreus diz que nós temos como esperança uma âncora da alma que penetra não no fundo do mar, mas no interior do véu, onde Jesus Cristo está. Aleluia! Então, quando nós temos essa esperança, nós estamos ancorados no céu. Você pode dizer aleluia? A esperança te ancora no alto, te ancora no céu, aleluia. E teu barquinho não está mais à deriva. Você sabe em quem você está crendo, aleluia. Então Jeremias 17, verso 7 vai dizer que bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Você está confiando no Senhor, esperando nele, você é bendito, aleluia. Você está esperando somente Deus, você é bendito. Ah, mas Deus, claro que Deus usa o homem, aleluia, né? Deus usa o homem, mas, aleluia, se o homem disser assim: eu não vou abençoar o Pablo, abençoar a Maria Isabel, abençoar o pastor, eu não vou fazer isso, aleluia. Em Provérbios, não lembro agora qual provérbio diz, que o coração do rei está na mão do Senhor. Para onde ele quer, ele inclina. Ou seja, até o rei, o coração dele está na mão de Deus, para inclinar para um lado, a favor, para ser contra, para fazer o que Deus quer. Ora, se um rei que manda em milhões de pessoas, né, milhares de pessoas, o coração dele está na mão de Deus, imagina do ser humano. Aleluia, comum, né? E o rei também é um ser humano. Aleluia. Então, tudo está na mão dele. Aleluia. E quando a Bíblia diz que você é bendito, né? A Bíblia está falando sobre fé. Aleluia. Quem tem fé, irmão, ele é bendito do Senhor. Aleluia. Se você for olhar para o seu passado recente, de todos os livramentos que Jesus te deu, você vai ver quantas vezes Deus foi fiel na sua vida. Aleluia, né? E Paulo vai dizer assim, em certo momento aos Coríntios, que Deus tinha livrado ele da morte, até da vida ele tinha desesperado, para que não confiasse mais nele mesmo, mas sim Deus que ressuscita os mortos. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, olha o ponto quando Deus fala para você, você está pronto quando você chega nesse ponto. Quando você olha para você e você fala assim: Deus, não tem mais como eu me ajudar nem eu fazer nada não. Agora só tu, Senhor. Ainda que eu morra, tu pode me ressuscitar. Aí você está pronto. Aleluia. Glória a Deus. Porque você não confia mais em você. Porque quando estamos vivos, irmão,
Se nós precisamos de um recurso financeiro, por exemplo, para pagar uma conta aqui, a gente faz um empréstimo dali e bota para cá, né? Quando precisamos de uma saúde, nós não conseguimos remédio caseiro, vamos no médico lá fora, né? Damos do nosso jeito, mas e quando a pessoa morre? Não pode fazer mais nada. Aleluia. Aí Paulo diz, para que minha confiança estivesse no Senhor, porque mesmo ainda morrendo, eu confio no Senhor que ressuscita os mortos. Aleluia. Então tua fé, ela deve ir além. Às vezes você pensa, estou pronto, Senhor, estou pronto, mas às vezes não. Quando é que estamos prontos para Deus nos resgatar e fazer a obra da nossa vida? Já falei isso aqui. Quando estamos semelhantes, né, àquela pessoa que está se afogando. Aquela pessoa está lá no mar, né, ela está se afogando. Aí vai o salva-vida ajudar a salvar ela, o que ela faz? Ela começa a brigar com o salva-vida e quase morre os dois juntos. Agora, quando aquela pessoa se entrega, ela desmaia. Aí o salva-vida vai lá, puxa ela de um jeito, de alguma forma, e aquela pessoa vem fácil. Então, quando você está pronto, é quando você se entrega e fala assim, Senhor, não dá mais, agora me salve o Senhor. Aleluia. Aí Deus fala, eu salvo porque eu vim para salvar. Aleluia. Outro exemplo, por exemplo, é quando te chamar de pecador. Aí falar com você, mas você é um pecador? Você é um comedor de farinha? Como é que você pode falar com Deus? Glória a Deus que eu sou um pecador. E Jesus vai falar assim, eu sou o Salvador, né? Porque para um grande pecador, precisamos de um grande Salvador. Agora, se nós dissermos que nós não somos pecadores, ele vai dizer, então eu não posso salvar, porque eu vim salvar pecadores. Aleluia! Né? Então, bendito é o varão que confia no Senhor. Aonde está a sua confiança? Aleluia! E maldito é o homem que confia no homem. Aleluia! Glória a Deus! Temos que ter, né? Aleluia! Irmãos, a Bíblia diz que amigos mais chegados que o irmão. Diz também, né, que com bom consoável é que os irmãos vivam em união. Não existe a figura dos irmãos. Deus é nosso Pai. E se somos filhos do mesmo Pai, somos o quê? Irmãos. Porém, irmão, tem coisas na nossa vida que quando nós falamos com Deus, nós estamos depositando nossa confiança nele. Eu falei para alguém esses dias, não lembro para quem, né, que às vezes, irmão, é melhor você ter poucos irmãos que são maduros na fé do que ter um monte que é imaturo, né? Por quê? Porque o crente imaturo, o que acontece? Ele só é aquilo ali na culto, só aquilo ali, ele canta, às vezes ele prega, às vezes dirige a oração, às vezes ele faz uma coisa, faz outra, mas acabou ali. O crente maduro não, ele sabe que ele está em constante missão para Deus. Aleluia. Ele sabe que ele é enviado por Deus. Aleluia. Ele sabe que ele está sendo, né, conduzido na terra agora com uma missão, que é anunciar o Evangelho de Cristo, que é fazer a diferença, aleluia. E a pessoa que não confia no Senhor, o que acontece com ele? Você vai ver isso e essa pessoa não muda. Esse dia encontrei uma pessoa assim, que é assim há anos e anos e continua do mesmo jeito. Como é que vai, irmã? Ah, irmã, estou aí, é só sofrimento, só dor, só luta. Vou passear, irmã? Ah, não, só sai para... É só sofrimento, é só resolver problemas, só isso. Eu falei, vai melhorar. É a mesma coisa há anos. E a pessoa está na igreja há anos. Aleluia. E você, de repente, daqui a pouco tempo, e você está cheio de prova, cheio de luta, e a pessoa pergunta, como é que vai? Você vem falar que está ruim, você fala assim, ô glória, só vitória. Aleluia. Aleluia. Porque você está confiando no Senhor. Se você está crendo na vitória, é porque você crê que Deus vai mudar essa situação. Glória a Deus. Irmãos? Aleluia. Isto é fé. Se você, irmão, nós temos aquilo que a gente confessa. Aleluia. Ah, mas não é o que eu estou vendo, eu estou falando, mas eu estou vendo as coisas acontecerem ao contrário. Você está sendo provado. Já falei que o diabo trabalha com a mentira. Aleluia. Sintomas de doença são mentiras. Pode estar acontecendo, você pode estar vendo, mas você sabe que aquilo ali é mentira. Por quê? Porque Jesus já carregou sobre si suas doenças. Aleluia, glória a Deus. É que nem a questão do pecado. Ele já carregou nossos pecados, irmão. Mas o diabo ainda assim trabalha com acusação. Você não é digno. Você é um pecador. Está vendo o que você fez? Você tropeçou e falou droga. Para não falar outra coisa. Você pecou. O diabo é mentiroso. Jesus já carregou nossos pecados. Nossa culpa está pago, está consumado. Aleluia. Então ele trabalha com a mentira. E
quando é que nós somos benditos? Quando nós confiamos no Senhor. O que é confiar no Senhor? É depositar a confiança, a fiança, né, em outra pessoa. Aleluia. Quando nós éramos no mundo não, quando nós éramos crianças, né, nós às vezes arrumávamos brigas, né, na escola. Não sei se vocês pegam essa época das crianças raiz. Quando eu era uma criança menor, como é que você se garantia? Se ele brigava. Quando eu era mais velho, eu falava, vou falar com meu irmão mais velho. Vou falar com meu irmão. Aleluia. Isso era o que? Confiança em alguém para te defender. Aleluia, ou no seu pai ou na sua mãe. Agora é a mesma coisa. Nós não confiamos em nós para vencermos nossas lutas. Nós confiamos no Senhor. Então por isso que aqui Jeremias está falando que é maldito o que confia no braço de carne e bendito o que confia no Senhor. Aleluia. O que é o braço de carne? Eu vou resolver. Minhas coisas eu mesmo resolvo. Vou lá, faço e aconteço, né? Mexo aqui, mexo acolá. Brigo na mão, aleluia. Agora não, nossa justiça vem do Senhor. Aleluia. Nossa justiça vem somente de Deus, irmão. Aleluia. E aqui diz: porque será como a árvore plantada junto às águas, estende suas raízes para o ribeiro, e não resseca quando vem o calor, sua folha fica verde, e o nome de seguidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. O que aqui está dizendo? Aleluia, que este varão, esta pessoa que confia no Senhor, é como uma árvore plantada junto às águas. Você já olhou, né? Nós nunca fomos no deserto, mas no deserto você olha para um lado, é igual o mar, você só vê areia, né? É igual a figura do mar que eu digo no sentido de extensão. Você olha para um lado, areia, 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 você não vê árvore. Por quê? Está seco. Agora você vai no lugar aonde tem rios, ribeiros, onde tem águas, é muita árvore, é muito verde. E a árvore plantada junto a ribeiros é o seguinte: mesmo que passar meses sem chover, ela continua verde dando fruto. Por quê? Porque a raiz ela puxa a umidade e vem se alimentando. Aleluia. O que é que está falando? Que o crente que confia no Senhor, ele não deixa de dar fruto. Por quê? Porque no tempo da sequidão, ele está, ainda que haja sequidão espiritual, você se sente às vezes que parece que o céu está fechado, parece que não há resposta de oração, a sua confiança faz você extrair do rio da vida que é Jesus, o que? As árvores verdes, e continuar dando fruto. Aleluia. Continua dando fruto, continua dando fruto, não para de dar fruto. Aí o texto diz, para terminar, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Aleluia. Quando o crente está confiante no Senhor, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não deixe de dar fruto. Às vezes você pode pensar que o fruto, né, é um milagre sobrenatural, né, é algo material. O fruto às vezes simplesmente é o que está lá em Gálatas 5, que é o fruto do Espírito, que é a fé, né, a paciência, a paz. Por que a paz é um fruto do Espírito Santo? É porque quando você está vendo a guerra, o caos acontecer, e mesmo que você possa estar por fora, aparentando, seja lá o que for, seu coração está em paz. O que é o coração em paz? É quando você está confiante. Aleluia. Estou em paz. Aleluia. O que é estar com fé? Fé é você estar com certeza das coisas que você não vê, né? Não é isso que diz Hebreus 11? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Aleluia. A fé te dá um firme fundamento. O que é o fundamento? Um alicerce sólido. Então você está sobre a fé. Aleluia. A fé em quê? Naquilo que a Bíblia diz. Deus, irmãos, só tem uma forma de Deus responder a nossa oração. Em primeiro lugar, no nome de Jesus. Em segundo lugar, a gente orar segundo diz a palavra, porque Ele vela para cumprir a sua palavra. Então se você diz, Senhor, obrigado porque não está me faltando nada, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então Ele vai cumprir a palavra. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque eu creio no impossível, que para Ti não há nada impossível. Realmente está escrito isso. Eu vou fazer isso. Aleluia. Então a fé te dá um firme fundamento. Aleluia. Nosso fundamento, irmão, não está na revelação, embora nós cremos em revelação, visão, não está na revelação da visão nem no sonho. Porque às vezes você sonha algo e esse sonho está contrário ao que diz a Bíblia. Aí você fica abalado, sonhei com isso, sonhei com aquilo. Não esquece o sonho, veja o que está escrito na palavra. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem o sonho.
Mas eu sonhei que caiu o dente. De repente é porque a gente não está escovando direito, porque o ímpio fala, não, o dente é morte de parente. Esqueça isso, irmão. Aleluia. Creia na palavra, creia no que está escrito. Jesus venceu Satanás, não foi falando, olha, eu sonhei, não, ele falou, está escrito. Aleluia. Então, se está escrito que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, é nossa. Se está escrito que o sangue de Jesus te purifica do pecado, te purifica. Se está escrito, se você crê, tiver fé, do tamanho do grão de mostarda, direi para este monte, ergue, te lança-te no mar, nada te será impossível. Então, profetiza sobre a tua vida e crê naquilo que está escrito. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, aquilo que está escrito te faz bendito. Aleluia. É igual a questão, irmãos, de que pessoas que fazem culto, né, das quebras de maldições, quando na verdade, né, Ezequiel 18 vai dizer que o pai não morrerá pelo pecado do filho, nem o filho morrerá pelo pecado do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Então a responsabilidade é individual. Não é você que vai cometer algo e teu filho pagar por isso. Não é teu filho vai cometer algo e você pagar por isso, né? Então não existe negócio da maldição hereditária. Aleluia. Quanto mais você... Isso lá na lei. Agora, na nova aliança, Jesus já quebrou toda a maldição contra a tua vida. Então você crê naquilo que está na palavra. Aleluia. Você não é mais um religioso. O religioso é assim. O que é o religioso? O religioso, né? O que ele faz? Ele vai lá, cumprir essa tarefa. Ele tem que fazer essa tarefa aqui toda noite. Ele fez essa tarefa aqui. Ele vai fazer essa outra aqui. Vai fazer aquela outra ali. Quando ele faz essas tarefas, ele fala assim, opa, agora já fiz a minha parte, já fiz a minha obrigação. Não, o cristão não. O cristão, ele não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo outro. Ele crê naquilo que já foi feito por Cristo. Aleluia. E se fazemos a obra, se pregamos, evangelizamos, visitamos, seja lá o que for, nós fazemos não para alcançar a bênção, porque a bênção já está em nós, que é Cristo. Aleluia. Então você é bendito quando você entende a fé desta forma. Aleluia. Eu estava falando agora de vir para cá com o presbítero, que não ia poder vir, que já falei para ele que vai ter que mudar, porque presbítero na Bíblia, né? A Bíblia fala sobre lideranças com o nome de ancião, né? Presbítero, pastor, fala outro também que eu esqueci o nome agora. Presbítero, ancião, pastor, tem outro nome que eu esqueci. Tá. Todos esses três, né? Significa superintendente, aquele que supervisiona as ovelhas. Então essa ideia de o cara é bispo, aí abaixo dele ele vai botar o pastor, abaixo do pastor ele bota o presbítero, abaixo do presbítero ele bota o diácono, abaixo do diácono ele bota o obreiro, abaixo do obreiro ele bota o membro e assim vai para ter aquela hierarquia. Não, irmãos, todos nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. O grande é o Senhor Jeová, né? E o nosso pastor é Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ele deve ser ordenado a pastor também. E eu estava falando com ele que louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Até esqueci o que a gente estava falando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que, né, quando você está, lembrei, quando você, que hoje ele foi visitar a mãe, não era tempo de chegar aqui, mas queria visitar uma igreja perto da casa dele, mas só que ele não quer nem ir. Eu falei, eu te entendo, porque eu também não gosto de visitar outras igrejas. Realmente você já me viu ficar visitando outra igreja? Não. Por quê? Porque quando você conhece a verdade, é como se você ouvir um ano da palavra da graça, você está com suas vestes brancas pelo poder do sangue do Cordeiro. E aí, é a mesma coisa que você usar roupas brancas o ano todo e de repente você mergulha numa água, não suja, mas só um pouquinho barrenta. Aquela sua roupa vai sair lá como? Branquinha? Vai sair branquinha? Não, vai sair amarela. Vai sair barrenta, vai sair suja. Então a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Não precisa de uma colher cheia, nem 1 quilo de fermento para inchar um bolo. Bate uma pitada. Então um pouquinho de lei pode estragar a graça que está na tua vida. Você pode cair da graça, porque você pode ouvir uma palavra fora da direção de Deus. Aí eu falei para ele, por isso que eu não vou, só vou se eu for pregar ou ter uma oportunidade, porque eu, em vez de eu ser influenciado, eu vou influenciar, né? Porque as pessoas, o que as pessoas estão presas numa bolha, num sistema, e o que elas fazem? Para agradar o líder, ela acaba fazendo tudo aquilo, se enquadrando naquele padrão, para poder ter o cargo e não perder o cargo. E aí aquela pessoa acaba
né, não se submetendo à justiça de Deus, que é Cristo, e não crendo no Evangelho da forma correta, e faz com que ela ensine às vezes seus filhos, as próximas gerações, e assim vai passando anos e anos e anos e anos, sem ter um corajoso que possa sair desse sistema. E é o que nós queremos fazer aqui. Nós não queremos estar no sistema religioso. Você não é um religioso. Aleluia. Deus não habita na igreja, Deus não habita no templo, Deus habita em mim e você. Nós somos a igreja. Aleluia. Nós não somos religiosos que pensam assim: você vai vir aqui, se você não trouxer o teu dia, você está debaixo da maldição. Não, aleluia, né? Nós doamos porque nós cremos em Cristo e queremos ver a obra avançar. Você pode dizer aleluia. Aleluia. Nós cremos, né, naquilo que está escrito na palavra. Não é um homem dominando sobre o outro, é Jesus dominando sobre nós. Não é eu chegando para você e achando que você precisa vir até mim para poder eu falar com Deus. Aonde um dos maiores erros do chamado Papa, né? Um dos maiores erros é que eles acreditam que para você ir até Deus, você tem que ir até o Papa. E a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Jesus Cristo. E em muitas igrejas, o pastor está igual um Papa, porque você tem que ir até o pastor. O pastor é importante, deve, mas desde que ele não tome o lugar de Cristo. Por que o Papa é chamado também de uma figura do anticristo? Porque o anticristo é aquele que virá combater contra Cristo, mas também quer tomar o lugar de Cristo. Quando você entra no lugar, se eu chegar aqui e falar, se Deus ouvir tua oração, você tem que vir até mim, eu estou sendo anticristo. É por isso que sempre eu ensinei, você tem seu filho, você não precisa vir até mim para o apresentar para Cristo, você pode apresentá-lo a Cristo. Aleluia! Porque esta vaga, né, de mediador está em Jesus Cristo. Eu acho que eu falei na última pregação que no passado, quando Deus fez o homem, né, ele fez o homem para ser um sacerdote, ministrar para Deus a oração, o louvor, ter esta comunhão. Daí, e foi assim, né, até que o homem pecou, e Deus falou: agora eu vou escolher a tribo de Levi, só a tribo de Levi pode ser sacerdote. Aleluia. Aí a tribo de Levi, né, de onde veio Arão, Moisés, e por aí foi vindo até, viu o período da lei, até Malaquias. Quando Jesus vem, ele vem não da tribo de Levi, da tribo de Judá, e depois que ele morre e ressuscita, Pedro vai ser usado por Deus e fala assim: mas o Senhor vos escolheu como sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Aí, em Apocalipse 1 vai dizer que o Senhor nos comprou com seu sangue, para Deus o Pai nos fez reis e sacerdotes. Ou seja, agora não é mais um homem que é o sacerdote, todo crente é um sacerdote. Aleluia! Porque ele pode se achegar a Deus, ele pode ministrar para outras pessoas, ele pode trazer pessoas para Deus. O que o sacerdote fazia? Ele ministrava para as pessoas, apresentava o sacrifício. Você apresentava o cordeiro para o sacerdote, né, matava, fazia o sacrifício, abençoava o povo. Agora todo crente tem esse poder de abençoar as pessoas. Glória a Deus. E não fazer um sacrifício, mas querer um sacrifício de Cristo que já foi feito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E assim como naquela época tinha também um sumo sacerdote, que era o sacerdote maior, que só entrava no Santo do Santo uma vez por ano e com sangue de animais, assim temos Cristo como nosso sumo sacerdote, que já penetrou no véu que é o céu, não num tabernáculo, né, feito de tendas, de couro de bicho. Ele entrou no céu e o véu foi rasgado, ele está lá dentro agora, à direita de Deus, intercedendo por nós. Aleluia! Não é mais a figura do sacerdote que é o homem, e ao mesmo tempo que somos todos nós. Aleluia! Deus ouve a minha oração, ouve a tua também. Glória a Deus. Eu estou numa prova tremenda, eu vou lá pedir o Pablo para orar. Ora por mim, Pablo, que essa prova é pecado? Não. Aleluia, mas está mostrando que eu não estou tendo fé, que Deus ouviu a minha oração. Você pode pedir oração? Pode, a Bíblia até manda orar um para os outros, vamos orar, mas não conta a tua prova não, conta para Jesus, porque está mostrando que você está tendo fé nele. Glória a Deus. Tem pessoas que ela vai lá, né, e fala assim, às vezes você está com a pessoa ali o tempo todo, né, você está orando o tempo todo, aí ela vê um pastor diferente, eu vou lá pedir oração para este irmão. É pecado? Não, mas está mostrando que você não creu nunca na sua oração, porque se você creu na sua oração, Jesus já ouviu tua oração. Aleluia! Né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então você está colocando a sua confiança numa pessoa, um ser humano, irmão. Aleluia! Agora, quando você confia no Senhor Jesus,
você então é bendito, aleluia, cuja esperança está no Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes, aleluia, para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Tempo de sequidão, nem se afadiga, nem deixa de fruto. Está vindo uma recessão, está vindo um problema da Covid. Veio a Covid sobre a terra, aleluia. Você continua crendo, porque você está aqui, porque você foi bendito, aleluia. Veio o tempo de prova, aleluia, você é bendito, aleluia. Está vindo a guerra, você creia e você será bendito, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma porta se fechou, aleluia. Continue crendo, você será bendito, aleluia. Não deixará de dar fruto, sua raiz está estendendo. Pelo contrário, diz que a raiz se estende, ou seja, crescimento no tempo de prova, aleluia. Ainda no tempo da prova, o obreiro Pablo, Maria Isabel, aleluia, há crescimento vindo aí, aleluia, porque você está crendo, aleluia, a me mandar embora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, se te mandar embora, é porque o Senhor vai abrir algo melhor, aleluia, porque tudo está no controle do Senhor, né? Tudo. Se, presta atenção, quando a Bíblia diz que até o cabelo da sua cabeça está o que? Contado. Então preste atenção nisso. Todo dia você vai lá, penteia o cabelo e caiu algum cabelão, não é? Se você for na sua cabeceira, às vezes tem uns cai mais, outros cai menos. Cristiano não cai cabelo aberto. De vez em quando tem que ir lá no ralo tirar um monte. Mas a Bíblia está dizendo que ele sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. Isso quer dizer que a cada dia o número de cabelos é diferente. O que significa isso? Que ele sabe a cada dia o nosso problema de ontem, o problema de hoje, o problema de amanhã. Todo dia ele sabe o nosso problema, aleluia. Mas isso está acontecendo hoje, Senhor. Mas hoje ele sabe também, porque ele sabe a quantidade do cabelo que você tinha ontem e acha que você tem hoje, aleluia. Porque senão Deus estaria errado em falar, ontem você tinha 700, 800, 800, 950 bilhões de cabelo, mas caiu 5. Aí você vai falar, tá vendo? Deus estou errando porque caiu 5. Eu falo, não, mas hoje tem tantos e tantos e tantos. Todo dia ele atualiza e sabe o que nós sentimos, o que precisamos, aleluia, o que está nos faltando, o que está demais, o que tem que ser podado e o que tem que ser acrescentado. Você pode dizer aleluia nesta noite? São, aleluia, benditos do Senhor. Então, se você é bendito nesta noite, a sua vinda neste lugar não foi aqui, aleluia, não foi em vão neste lugar, a sua vinda aqui, aleluia. O tempo de seguidão, não se afadiga em deixa de dar fruto, aleluia. Haverá fruto na tua vida, aleluia. Fruto de fé, aleluia. Fruto de perseverança, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Haverá fruto na tua casa, haverá fruto na tua família, aleluia. O diabo tentou arrancar o fruto, aleluia. Mas o fruto que o diabo tentou arrancar, aleluia, não era fruto, era galho seco. O que é galho seco, Deus arranca mesmo, aleluia. E poda para que dê mais fruto, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há um tempo de estender as raízes, há um tempo de ampliar as tendas, há um tempo de crescer. Ele diz na sua palavra, ele estenderá, transbordará na mão esquerda e transbordará na mão direita, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nesta noite, amados irmãos, não vamos prolongar, mas eu quero deixar essa palavra para você aqui, em que diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas perversas, quem o conhecerá? Então, crente que é bendito, ele não confia, irmão, nem no seu próprio coração. Já viu pessoas dizer assim, não, mas meu coração está dizendo isso errado, não tem que dizer. Mas meu sentimento está dizendo assim, não, irmão, esquece que você sente, aleluia, sempre é, aleluia, pela fé. E às vezes a fé, ela vai contrário àquilo que está dizendo o seu coração, aleluia. Principalmente para os jovens, não vocês que estão aqui que são casados, mas às vezes o jovem pensa que ama e cai numa furada, aleluia, que pode atrapalhar toda a vida dele. E o coração do homem é enganoso, aleluia. Às vezes queremos coisas que Deus não quer, estamos aprovando coisas que Deus não aprova, né? E nós devemos reprovar o que Deus reprova, odiar o que Deus odeia, amar o que Deus ama, aleluia, e rejeitar o que Deus rejeita, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para concluir, verso 10 ele diz, eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo os frutos das suas ações. O Senhor aquele esquadrinha. O que é esquadrinhar? É o coração,
é você olhar, quando você olha, por exemplo, lá uma determinada, um mapa, seja lá o que for, um desenho, você começa a observar os detalhes todinho, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso, o seu esquadrinha, ele está sondando e vendo cada detalhe do coração, aleluia, onde tem algo que está errado, o seu esquadrinha é a intenção do coração, às vezes a atitude é boa, mas a intenção é errada, né? Vem lá naquela doação de dinheiro, né? Da oferta da viúva pobre, a ação era boa das pessoas, davam riquezas, davam muito dinheiro, jogavam ali, né? Mas a intenção era ruim. E veio a pobre viúva, deu 2 moedas, e Jesus falou assim: essa aí deu mais, né? Porque essa tirou da sua pobreza a única coisa que tinha. Glória a Deus. Nem toda obra, irmão, que a gente vê as pessoas fazendo é boa. Pode ser boa nos olhos, mas Deus esquadrinha o coração, vê que é ruim. Aleluia. Quer ver eu te dar um exemplo? Às vezes você vê uma freira, um padre, não todos, tá? Mas você vê uma freira e um padre, estão lá dentro de um convento. Aí você fala, que obra boa, mas às vezes eles fazem sexo, você sabia disso? Aleluia. Às vezes são lésbicas entre elas, às vezes são homossexuais pedófilos. Então nem tudo que brilha é ouro, ou é aquilo que realmente parece. Aleluia. Né? Então o Senhor sonda os corações. Quando nós fazemos algo, você não precisa se justificar, porque é Deus que justifica, né, o homem. Você não precisa falar, fiz isso, fiz aquilo. Não, é Deus que te justifica. Deus sonda os corações, Deus sabe a intenção. Aleluia, né? Quando a intenção é ruim, Deus rejeita, né? Quando a intenção é boa, mesmo que pareça ruim para o homem, Deus, Ele é aquele que sondou o teu coração e falou assim: é isso mesmo, o som dos corações. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que há pessoas que pregam o Evangelho por contenda, por vanglória, né? O que é a vanglória? É o desejo de aparecer. Tudo isso são reprovados por Deus. E o que é aprovado? Aquilo que você faz de coração para Deus. Aleluia. Você está de alma entregue, você está com o coração aberto para o Senhor. Você faz aquilo buscando agradar a Deus. Você está buscando honrar ao Senhor. Vou agradar a Deus aqui. Aí você vai lá e faz algo. Aí tem gente que faz, Maria Isabel, faz assim: não, vou fazer isso aqui para agradar o pastor. O pastor vai, não é o caso aqui, mas eu já vi de outra igreja, tem muito isso. A pessoa vai lá, dá uma oferta, faz algo para agradar o pastor, para o pastor botar em cargos. E os pastores acabam colocando mesmo a pessoa em cargos elevados. Por quê? Por causa do dízimo, por causa da oferta, por causa do dinheiro. Mas Deus está rejeitando isso. Outros colocam o cargo para a pessoa não sair daquela igreja, a pessoa ficar presa ali. E aí tu vê aquela pessoa não está preparada para estar ali. E aquela pessoa está dirigindo obra, está dirigindo consagração, mas nem tem unção, não tem a qualificação do céu. Por que foi colocado ali então? Para poder prender aquela pessoa ali. É igual a questão das campanhas, parece bonito, a igreja está cheia, está vindo envelope toda semana, né? Mas aquilo é para prender as pessoas, para as pessoas terem que ir toda semana de forma obrigatória. Então aquela pessoa, ela vai não porque ela quer Jesus, porque ela tem sede de Jesus, ela vai porque ela é obrigada a ir, porque senão ela está quebrando a campanha, e se quebrar a campanha ela perde aquela bênção. Glória a Deus. Aí você fala, isso não tem aqui, realmente, mas por aí está cheio. Por aí está cheio, irmãos. E aí aquela pessoa está sendo uma religiosa. Está sendo uma religiosa, irmão. Nós temos que tirar, né, toda a capa da religião. O que é a capa da religião? As pessoas choravam assim: olha, aquela irmã, aquele irmão é um religioso. Claro, nós não vamos se vestir indecentemente, mas, né, a pessoa tem que parar de olhar para nós e falar assim: aquela pessoa ali é uma religiosa porque olha a roupa dela. Não, a pessoa tem que ver que nós temos Cristo quando observar e ver os frutos, né? Aleluia. É quando você tem a oportunidade de ir lá e fazer não mal pelo mal. Mas aquela pessoa falou assim comigo. Mas você vai lá e faz diferente. Ela vai falar assim: verdadeiramente esse homem é um homem de Deus. Aleluia. Verdadeiramente essa mulher é a mulher de Deus. Porque se a pessoa faz conosco, nós vamos lá e fazemos o que às vezes dá vontade, porque a nossa carne grita, né? Nós temos que falar: carne, cala a tua boca aí. Que vai falar, porque nós somos um ser, né, que temos 2 seres dentro de nós. Essa é a verdade. A natureza de Adão, que é pecaminosa, e a natureza de Deus, que é a nova criatura, que é o novo Adão em Cristo. Então, se você mortificar o velho Adão, o novo Adão, que é Cristo, aleluia, vai prevalecer. Se você mortificar o novo Adão, que é Cristo, o velho Adão se levanta, aleluia. Então, todo dia, a velha criatura morreu, mas todo dia ela quer ressuscitar, sabia? Aleluia. Então por isso que você tem que estar vigilante, eu tenho que estar vigilante. Por isso que nós
cremos que ela já morreu, né? Mas, como eu já contei aqui, aquela ilustração dos cães que brigavam, né? E tinha aposta. O rapaz todo dia vencia a aposta. Aí ele falava, amanhã eu vou votar no cachorro preto. Aí no outro dia ia lá, lutava, ele recolhia o dinheiro e o cão branco vencia. No outro dia pensava que amanhã eu vou votar no branco. Aí no outro dia o branco vencia. Até que perguntaram a alguém que descobriu. Quando ele queria que o branco vencesse, ele dava comida para o branco e deixava o preto com fome. Quando ele queria que o preto vencesse, ele dava comida para o preto e deixava o branco com fome. Assim, na nossa vida, qual a natureza que a gente mais alimentar é que vai vencer? Natureza do Espírito Santo. Não adianta, ela só vive e só vence se ele estiver debaixo de oração, de palavra e de comunhão com Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós não alimentarmos a nossa alma, né? Louvado seja Deus, a nossa vida espiritual cada vez vai morrendo. Aleluia. Por isso vamos ficar de pé em nome de Jesus.